Fala aí, moçada. Continuando o estudo da física nuclear, vamos abordar agora um assunto que é interessante. Quem nunca ouviu falar de uma usina termonuclear, como essa aqui que você vê em Springfield? Quem nunca ouviu falar, ouviu imagens, vídeos de bombas atômicas, né? Tudo isso tem a ver com núcleo atômico, tem a ver com o processo ou de fissão ou de fusão. Começando pelo processo de fissão nuclear, fissão é uma quebra, uma ruptura, uma fragmentação. Então a gente está a partir do princípio em que o núcleo atômico pode ser quebrado. A questão é que isso libera muita energia. Não é à toa que você usa isso em usinas ou em bombas. Se você observar aqui, por exemplo, você tem um nêutron que ele vai colidir, com um núcleo atômico, um núcleo grande no caso. Vai perceber que ao colidir com o núcleo atômico, esse núcleo se quebra. Isso pode ser diferente em cada caso, mas aqui ele se quebra em duas partes menores e ainda sobram, três nêutrons. Esse é um caso. Vamos observar, por exemplo, o que acontece com o urânio 235 quando ele toma esse tiro de nêutron. Imagina tem um nêutron e ele está em alta velocidade. Ele vai igual um louco ali e ele choca ali, ele colide com o núcleo do urânio, urânio 235. Esse cara é grande, ele tem 235 prótons e nêutrons. Só de prótons ele tem 92, então ele é um bichão, bem grandão mesmo. Quando você juntar um com o outro, o que você vai ter? Você vai ter ali 235 de massa do urânio, que juntando com a massa de um nêutron, vai te dar uma massa total de 236. Por isso que você vai ver aqui, 236. Porque agora esse urânio recebeu um nêutron, mas ele não fica estável assim. Então, de maneira muito rápida, ele toma esse tiro de nêutron e já rompe, tá? Ao romper, o que vai acontecer com ele? Ele vai se fragmentar, nesse caso, em dois elementos diferentes. Ele vai virar o bário, que é uma fração, né, desse urânio, e o criptônio, que também é uma fração desse urânio. O que você tem que ver aqui é o que sobra. Repara, você tinha antes 2, 3, 6. E como você sabe, o urânio ele tem o quê? 92. Como o nêutron não tem nada, o nêutron é um nêutron, ele não tem próton, você continua tendo o que antes? 92. Isso aqui é antes. É quando você tem ali um se chocando com o outro. O que desdobra disso, depois desse processo de fissão, vai ser o bário e o criptônio. Se você olhar o bário, repara que o bário ele tem aqui 142 de massa total. O criptônio tem 91. Se você somar ali 142 do bário com 91 do criptônio, você vai reparar que você vai ter 233. Quanto que você tinha antes? Antes você tinha 236 e agora tem 233. Espera aí, tá faltando massa, tá faltando nêutron, próton, alguma coisa. O que você vai ter disso é que você vai ter isso de massa, porém vai ter 3 nêutrons que sobram nisso. Se você observar, como é que é fácil saber que é um nêutron? Quanto de número atômico, o número de prótons o bário tem? O bário tem 56. E soma com o criptônio que tem quanto? 36. 56 mais 36 vai dar quanto? Vai dar 92. De fato, se você comparar então aqui, você tinha 92 antes, que era o número de prótons que existia, que era do urânio, e depois que quebrou em bário e criptônio, você continuou tendo quanto? 92. Então, se era para ter 236, mas só tem 233, faltam 3 o quê? Faltam 3 nêutrons. Então, o que você vai ter disso vai ser o seguinte. Antes, você vai ter o nêutron, certo? Então, o nêutron, ele tem 1 de massa e nenhum próton, mais o urânio, que tem 2, 3, 5 e 92 prótons. Eles vão se juntar. Vão virar ali o urânio com o nêutron e vão quebrar. Vai acontecer a fissão. A fissão vai nos dar
o bário, que é 142,56. Esse é o bário. Mais o criptônio. E o criptônio é 91,36. Mais 3 nêutrons, sabendo que o nêutron ele não tem próton, mas ele tem 1 de massa total. Se você de fato fazer o que eu falei, ó, se você somar 1 com 2, 3, 5, o que você vai ter? 2, 3, 6. Se você somar 0, que o nêutron não tem próton, com 92, você vai ter 92. Então você sabe que do lado esquerdo você tem o quê? 2, 3, 6 em cima e 92 embaixo. É assim que você vai fazer sempre. Se você somar 56 com 36, quanto que você vai ter? Você vai ter 92. Então a gente já sabe que isso aqui é igual a isso aqui, tá perfeito. Só que quando você soma 142 com 91, o que você vai ter? Você vai ter aqueles 233. E que está faltando o quê? Está faltando aqui, ó, os 3 nêutrons, que não tem próton, só tem o quê? Massa atômica. Então você vai ter ali que 233 mais os 3 vai dar 236. Vai ter exatamente o que você quer, que é o 236. Nisso você ainda libera muita energia, que é o seu objetivo quando você tem o quê? Um reator nuclear, uma bomba atômica. Então você libera muita energia. Então você faz as 3 coisas ali aparecerem: o bário, o criptônio, o nêutron, ou seja, o processo de fissão junto com o nêutron. Então você vai ter bário com criptônio que vem nessa fissão. Junto com isso vai ter 3 nêutrons e um monte de energia. Tá? Então é liberada muita energia. Aqui embaixo outra animação que você vê o choque, libera muita energia, criptônio, bário e 3 nêutrons. Exatamente como falamos. Só que isso também gera uma reação em cadeia. Quando você tem um nêutron batendo ali no urânio, o que vai acontecer? Ele vai gerar o criptônio e o bário, só que ele vai gerar o que também? Ele vai gerar novos nêutrons. O que esses nêutrons vão fazer? Eles vão colidir com os próximos urânios que encontrarem pelo caminho. Então você vai ver, ó, que ele choca nêutron, nêutron, nêutron. Vão chocar com outros urânios, certo? E vão virar o quê? Novos criptônio, bário mais 3. Então você vê que é uma reação em cadeia. Você vai ter 3 nêutrons sendo gerados que vão encontrar mais urânios, que vão gerar mais bário, mais criptônio, mais 3 nêutrons. Isso vai acontecer, ó, numa escala muito grande. Isso é uma reação em cadeia. Por isso que a coisa ganha uma dimensão gigantesca. É um tipo de coisa, um tipo de reação que ela não acontece só num localizado, ela acontece numa coisa muito grande, numa escala muito grande. Por isso que uma bomba atômica, por exemplo, ela é muito forte, ela é muito eficaz, né? Porque ela consegue ter uma reação ali tão grande de energia sendo criada uma após a outra que é uma coisa em escala gigantesca. Processo de fusão nuclear. O que é uma fusão? Fusão, pô. Fusão é quando você funde, quando você junta duas coisas. Agora você não está querendo fazer a fissão, a quebra. Agora você quer juntar. E isso é ainda mais difícil de fazer. Vamos lembrar então o que acontece, por exemplo, no próprio Sol. O Sol está sempre explodindo, queimando seu combustível, né? Que combustível é esse? O hélio, por exemplo, o hidrogênio, por exemplo. O que você vai ter aí de interessante é que essa coisa acontece a todo momento, então são várias explosões, e são explosões de fusão. Vamos lembrar então uma coisa que você já viu antes. O que é um prótio? O prótio ele é um tipo mais comum do hidrogênio, que ele tem um próton com um elétron. O que é o deutério? Ele é um tipo muito mais raro. Você vê aqui que ó, prótio, 99,99%. Deutério, 0,01%, muito raro, e ele é estável. Você vai ter um próton, um nêutron e um elétron em volta. E o trítio? O trítio é muito raro. Tem um próton com 2 nêutrons e um elétron em volta. Ele é muito mais pesado. Ele não é estável, ele é radioativo e ele corresponde a 0,00001% do hidrogênio que você encontra por aí. Então ele é bem raro. Olha o que vai acontecer no processo de fusão que acontece no Sol, por exemplo, também. Veja que você tem aqui o seguinte. Você vai ter uma coisa chamada deutério e a outra é o trítio. Ou seja, o que você vai ter? Você vai ter o hidrogênio que tem um próton e um nêutron e o hidrogênio que vai ter um próton com 2 nêutrons. O que vai acontecer quando você tem uma coisa que tem um próton com um nêutron que junta com outra que vai ter o quê?
um próton com um nêutron, outro nêutron. Você vai ter ali uma coisa que vai ser estranha. Você vai ter um hélio. Por que eu sei que é hélio? Porque ele tem 2 prótons, mas quantos nêutrons ele tem? 3. O que vai fazer ele ter quanto de massa total? 2 prótons com 3 nêutrons, ele vai ter 5. Olha que doideira. Então, num processo que você vai ter ali de fusão do deutério com trítio, de 2 hidrogênios, você vai ter um hélio. Faz sentido. Só que tem um problema. Esse troço aqui é muito instável. Ele não vai ficar dessa forma. O que ele vai fazer? Observa. Você vai ter o hidrogênio 1, 2, que é o deutério, mais o hidrogênio 1, o hidrogênio é sempre 1, mas no caso do trítio ele tem o quê? 3 de massa. Isso vai nos dar o quê? O hélio 2, 5. Só que ele não consegue ficar assim. O que ele vai fazer? Ele vai virar o hélio 2, 4, mas espera aí. Se aqui em cima eu tenho 2 com 3, que dá 5, e aqui eu tenho 4, tem uma diferença. Para onde é que vai essa diferença? Ela vai para um nêutron que vai sobrar nisso daí. Só que não é só um nêutron. Essa fusão, além de gerar esse hélio com nêutron, ele libera energia. E é energia pra caramba. Então o que você vai ter aqui é... Em toda a animação você vai ver isso, ó. Deutério com trítio, eles vão se juntar. 2 de massa, 3 de massa. Eles vão se juntar. Vai liberar muita energia, vai liberar ó, o nêutron e vai ter o quê? O hélio com 4 de massa. Aqui no meio a mesma coisa, ó, acontece a fusão aqui no centro, de um com o outro, vai liberar energia, vai liberar o hélio e vai liberar o que em cima? O nêutron. Aqui a mesma coisa, deutério com trítio, ó, dá a fusão, dá energia, que vai te liberar o quê? O hélio com o nêutron. Você vê que é sempre a mesma coisa. Deutério com trítio, 5 de massa. Um nêutron escapole e você vai ter energia sendo gerada junta. Então isso é uma fusão do hidrogênio com hidrogênio, só que são 2 hidrogênios diferentes, os mais raros. E você ainda vai ter outras coisas. Não para por aí, por exemplo, no Sol. Quando você junta um hélio 2, 4 com um hélio 2, 4, você faz uma fusão do hélio com hélio. A partir disso, você consegue ter até ó, o berílio 4, 8. Então você pega os dois aqui, ó, prótons, e os 4 de massa total com 4 de massa total, e você vai ter o berílio, que ele é 4, 8. Você consegue ter isso, ou seja, depois da fusão do hidrogênio, você consegue ter o hélio. Depois do hélio, você consegue ter o berílio. E você ainda consegue ter outra fusão, por exemplo, que não acaba por aqui, mas vamos até ela. Ó. Berílio 4, 8 pode se fundir com o próprio hélio. Olha que loucura. O hélio 2, 4. Nessa fusão, você vai ter o quê? Carbono 6, 12. Então você vê que se você vai conseguindo fundir no caso do Sol, e isso acontece a todo momento, você consegue sair do elemento mais leve da fusão deles e ir para elementos mais pesados. Isso vai acontecer na vida da estrela até ela chegar no seu destino final, né? Como se fosse o combustível dela mesmo. Bem interessante. E sempre liberando energia, obviamente. Bomba H e Reator Internacional Termonuclear Experimental, o ITER. Bomba H é uma bomba absolutamente terrível. Ela é uma bomba que ela consegue ser muito mais perigosa do que a bomba tradicional. Porque a bomba H ela vem do processo de fusão. E esse processo é difícil de você fazer e libera muita energia. Ela é muito mais forte, múltiplas vezes mais forte do que uma bomba terrível de fissão nuclear. Aquela que você viu ali, por exemplo, com urânio, quando você tem a ruptura do urânio. Então, essa bomba H é bomba H porque é bomba de hidrogênio. Tá? Ela é uma bomba bem perigosa. Esse reator internacional experimental, ele está em construção ainda, né? É uma parceria internacional, é um piloto ali, um projeto que você tem para poder fazer uma usina termonuclear, né? Um protótipo dela, funcionando por fusão e não por fissão como você tem por aí. Então é uma coisa que está em estudo ainda, é bem difícil de se fazer, mas ela pode ser muito mais eficiente do que as que já existem hoje. Então, daqui a pouco ela vai entrar em funcionamento aí em breve. Então, o processo de fissão e fusão nuclear, como você viu, não tem nada de extraordinário. Ou você quebra, ou você junta. O que você tem que entender é que você vai fazer o quê?
somar ali aquelas coisinhas que você já viu, número atômico, a massa atômica, e isso aí você já aprendeu a fazer desde antes, então não tem muito mistério, tá? Então por hoje é só, até a próxima.